falar inicialmente, então, das características gerais deste novo vírus. Portanto, este vírus é um vírus que faz parte de um conjunto, de uma grande família de vírus, que tem um genoma RNA de cadeia única e de polaridade positiva. Significa isto que, assim que entra nas células, pode ser imediatamente traduzido em proteínas. E este é um vírus que existe em aves e mamíferos, como vêem na tabela que está à nossa frente. Os episódios mais graves no homem aconteceram em 2002, o SARS-CoV, e em 2012, no Médio Oriente, o MERS. Todos estes episódios foram graves e deram origem a episódios mortais, a doenças mortais. O MERS continua a circular ainda no Médio Oriente, com uma taxa de mortalidade acima dos 35%. O SARS, uma taxa de mortalidade de 9,6%, e foi detectado em mais de 30 países. Infelizmente, como o professor Ricardo já disse, não existem ainda antivirais ou vacinas aprovadas para nem para o MERS, nem para o SARS-CoV, nem para agora o vírus que temos agora, que é o SARS-CoV-2, e, portanto, é absolutamente fundamental tratar adequadamente os doentes, sintomaticamente, e continuar a investigação para identificar antivirais. Bom, este foi um dos slides que o professor Ricardo mostrou, mas eu não o vi, porque ele não passou. São os mesmos números que ele apresentou: mais de quase 1.500.000 pessoas infectadas, taxa de mortalidade que se obtém diretamente através dos números que aqui estão, atual, é de 5,7% para este vírus, e 21% de taxa de recuperação. E isto compara com a taxa de mortalidade que eu há pouco vos mencionei para o SARS e para o MERS, que ainda é bastante maior do que é a taxa de mortalidade do vírus atual. Bom, então, este vírus é um vírus aparentado com vírus detectados em morcegos e em pangolins. Esta é uma árvore filogenética que foi feita comparando sequências dos diferentes vírus. Vocês veem aqui a vermelho estão os novos vírus, do SARS-CoV-2, e vírus também dos morcegos e dos pangolins. E pensa-se que a transmissão pode ter ocorrido ou diretamente do morcego para o homem, ou do morcego para o pangolim e do pangolim para o homem. Coisa que também se pode ver é que essas bolas vermelhas estão todas umas em cima das outras, o que significa que o vírus é pouco variável. E o mesmo acontecia no SARS, as bolas amarelas, portanto a diferença entre eles não é muito significativa. O vírus de que falamos tem esta aparência em microscopia eletrónica. É um coronavírus, portanto tem um invólucro muito complicado, constituído por várias proteínas, que são a proteína M, a proteína E do envelope, ou invólucro em português, e a proteína S, ou espículas, e no conjunto formam então a parte mais externa do vírus. Existem outras proteínas ligadas ao material genético do vírus, que é a RNA, e outras proteínas que são fundamentais para a replicação do vírus. As mais importantes estão apresentadas neste slide, portanto a nucleoproteína N, a espícula S, o invólucro e a membrana. E as suas funções também estão aqui indicadas. Em baixo têm o genoma, e é um genoma muito grande, com cerca de 30.000 nucleótidos. E eu mostro este genoma para vocês terem uma ideia só. Mais para a frente vou falar de diagnóstico laboratorial deste vírus. E normalmente quando se faz o diagnóstico laboratorial por PCR, tem que se amplificar várias regiões do vírus, e no caso do nosso vírus, deste SARS-CoV-2, amplifica-se uma região aqui da ORF1A, outra região aqui da nucleocápside, da proteína da nucleocápside à direita, e uma região do gene E, que está aqui também neste aglomerado de genes que estão aqui na parte mais à direita do genoma. Bom, como é que este vírus entra nas células? Este vírus entra nas células ligando-se a um receptor que é o ACE2, através da sua proteína S, e em seguida tem que haver a intervenção de uma protease membranar
que é esta com este nome complicado, TMPRSS2, que vai cortar o ACE2, ou o complexo ligado entre a proteína S e o ACE2. Isto vai ativar o complexo de entrada nas células e o vírus vai entrar, então, finalmente, por endocitose. E vai, então, aceder às células e pode iniciar o seu ciclo replicativo. As células que podem ser infectadas por este vírus são todas aquelas que têm à sua superfície o receptor ACE2 e estão aqui indicadas. Portanto, células epiteliais dos alvéolos pulmonares, do intestino delgado, das artérias e das veias, do músculo esquelético das artérias e dos ductos das glândulas salivares e muitas mais. Portanto, este receptor existe em numerosas células do nosso organismo. Bom, uma vez dentro das células, o vírus vai tratar de se replicar o seu genoma, e este que vocês veem aqui. Portanto, ele tem uma proteína que é uma RNA-dependente RNA-polymerase, que vai se encarregar de produzir múltiplos cópias do seu genoma e, ao mesmo tempo, o seu RNA mensageiro vai ser traduzido nas proteínas estruturais e não estruturais e acessórias que são fundamentais para que se produza a partícula viral e esta partícula viral produz no aparelho de Golgi portanto, constituída no aparelho de Golgi e depois é enviada para o exterior da célula. O Remdesivir é um fármaco que está a ser estudado e que é um análogo da adenosina, interfere com a ação desta enzima que eu vos disse, RNA-polymerase RNA-dependente, e se leva à diminuição da produção da carga viral. É muito difícil identificar outros análogos de nucleótidos que possam funcionar como antivirais, porque, ao contrário de outros vírus, este vírus tem uma proteína, que é uma exonuclease viral, que os remove com grande facilidade. Tem uma atividade de proteção e, quando detecta qualquer coisa que está a ser incorporada que não é normal, como um destes fármacos, tem uma grande capacidade para o remover. E é por isso que a maior parte dos fármacos, por exemplo, que usamos no HIV, não funcionam neste tipo de vírus. Bom, em Portugal, portanto, isto é uma árvore filogenética que engloba milhares de vírus, cada traço é um vírus, e há um esforço enorme de sequenciação deste vírus para tentar perceber como é que ele flui ao longo do tempo. Vocês veem aqui em Portugal, desde dezembro até março deste ano, já foram produzidos uma série de vírus, e eles têm algumas diferenças entre eles, não muito significativas. Em Portugal, este esforço já significa mais de 100 isolados tirados. Este slide o que mostra que este, de facto, não é muito variável. Ele vem neste gráfico, tem aqui os picos, e estes picos representam zonas de variabilidade, esta é a a maior variabilidade acontece na proteína S, que é a proteína mais externa do vírus, um pico é um pico, e também também há logo também tem uma variabilidade. Mas, em geral, o vírus não é ter muito variável. Está a ver? Sim. Estava a ouvir mal, pô. Vê lá agora. Fala lá agora. Agora, estou a falar bem. Estás ótimo. Ótimo. Desculpa. Então, volta atrás ou não? Sim, este slide não se ouviu bem. Desculpa lá. Ok. Portanto, este slide é um slide que mostra que o vírus é pouco variável. Ao longo do seu genoma, temos aqui a análise da variabilidade do genoma deste vírus e vemos que a maior variabilidade acontece cada vez que há aqui um pico, uma barra, e esta barra acontece na órfã 1B, esta região do genoma, na região mais externa do vírus, que é na proteína S, e também na parte mais à direita do genoma, onde se inclui a nucleocápside e o gene do invólucro.
Saber esta variabilidade é importante para poder escolher as regiões mais eficazes ou melhores regiões para fazer um teste diagnóstico molecular. Bom, já vimos este slide anteriormente do Ricardo, para explicar que ao nível da dentária há N oportunidades de transmissão do vírus. Os valores a reter, ou seja, a taxa de transmissão deste vírus, são mais ou menos indicados aqui neste slide, ou seja, o número de pessoas que, em média, uma pessoa infectada pode contaminar é à volta de 2,2. No caso do SARS-CoV era de 3. No caso da gripe, os valores são variáveis, vão entre 2, pareceria que seria inferior ao atual vírus, tem mais de 16 em situações específicas, ou seja, por exemplo, em lares ou em escolas, ambientes muito fechados. Portanto, esses estudos ainda estão por fazer no caso do nosso vírus e, portanto, podemos ter R0 ou taxas de transmissão muito maiores do que as que têm vindo a ser reportadas até agora. Porque esses estudos ainda não foram feitos, é difícil comparar a contagiosidade ou a transmissibilidade destes vírus. Por exemplo, queria-vos, uma das soluções para impedir a transmissão no consultório seria uma ventilação adequada. E agora, quando estava a preparar esta apresentação, deparei-me com esta publicação, nesta revista, em que se demonstra que, mesmo com a utilização de ventilação, pode haver transmissão, pode ser até um veículo de transmissão. Significa que é preciso ter muita atenção à ventilação e à organização dos espaços em que eventualmente se fazem as consultas de medicina dentária. Bom, o professor Ricardo também já apresentou alguns dados muito rapidamente sobre o tempo de viabilidade deste vírus e este é o estudo que toda a gente cita, foi publicado no New England Journal of Medicine e mostra o tempo de duração dos vírus em diferentes materiais. Aqui à direita está um textozinho que resume o que está aqui nos diferentes gráficos, mas, portanto, o que se sabe então é que este vírus fica fiável, ou seja, é isolável durante 3 horas em aerossóis, durante um dia em cobre, e dura mais isso, 2, 3 dias no plástico e no aço. Bom, para o diagnóstico laboratorial do Covid-19, que é o que nós andamos agora a fazer, e que é importante fazer para ter uma ideia da epidemia e prevenir os vírus. O diagnóstico laboratorial, então, envolve a colheita de amostras nasofaríngicas e orofaríngicas. Também é possível colher pressão, onde parece haver uma carga viral bastante maior nas amostras colhidas no nariz e na garganta. E também é possível, da saliva, detectar vírus, eventualmente, bem nas fezes. Mas para diagnóstico, o mais recomendado são os zaragatuas nasofaríngicas e orofaríngicas. Estas zaragatuas são enviadas para o laboratório, depois de serem postas num tubo estéril dentro do meio de transporte. E é muito importante, o principal desapontamento é que estes gás possam ser concentrados de 2 a 3 graus, até 72 horas no máximo, e depois congelados. Mais do que isso. A técnica de colheita não é fácil, preciso tocar nas faringe, sim, são zaragatuas flexíveis que têm que. Professor, está a falhar o som, professor. Tá? Técnica de colheita é. E agora, está bom? Está melhor, está melhor. Está melhor. Eu acho que ela vai falhando, mas depois volta. Portanto, tem que colher 5, 6 centímetros, é uma técnica difícil, mas é fundamental que seja bem feita para que se consiga apanhar os vírus. Há vários vídeos no YouTube, se quiserem ver. Bom, depois podemos recorrer a métodos laboratoriais de diagnóstico direto em que se detecta material genético do vírus, portanto o ARN viral. Podem ser uns métodos rápidos, em 30 minutos, ou podem ser métodos
que demoram cerca de 4 horas PCR em tempo real. Também se pode detectar anticorpos, IgM e IgG produzidos contra este vírus, que é o diagnóstico indireto, e também aqui há métodos rápidos e menos rápidos. Bom, para o diagnóstico por PCR é preciso extrair, depois de termos as amostras no laboratório, é preciso extrair o ARN viral dessas amostras, num processo que é relativamente complicado e que também contribui para o tempo demorado destas análises. É preciso analisar as amostras, é preciso extrair o RNA viral e purificá-lo. E só depois é que se pode fazer estes testes. O processo pode ser automatizável. O grande problema atualmente no diagnóstico em Portugal é que este tipo de testes não existe disponível e, portanto, as pessoas não conseguem trabalhar porque não há testes para fazer a extração de material genético do vírus. Tendo material genético do vírus, então, é fazer uma reação de amplificação enzimática em cadeia, o PCR, que obedece a este perfil que vocês estão a ver aqui, e quanto maior for o número de vírus presente na vossa amostra, mais rápido é o diagnóstico e menor é aquilo que se chama o threshold cycle, ou o CT. Quanto menor for a carga viral, mais tempo demora a análise a dar um resultado positivo e maior é o CT. Os resultados que saem no laboratório são deste género, portanto, para 3 genes diferentes temos valores de positivo ou negativo e o valor do CT, portanto, do ciclo a partir do qual é possível dar um resultado positivo. E é isto que se obtém. Por exemplo, isto foi obtido com um kit feito em Portugal e que tem sido muito falado nas notícias. Na verdade, o que é que significa a carga viral nesta doença? Bom, a carga viral ocorre a nível faríngico e detecta-se a nível faríngico e equivale à libertação de vírus. E é muito elevada durante a primeira semana dos sintomas e pode ser detectada durante um mês, mais de um mês, depois dos sintomas terem aparecido. Agora, carga viral, ou seja, detecção de RNA do vírus, não é a mesma coisa do que vírus viáveis. Não garante absolutamente que a pessoa esteja a transmitir vírus. Os vírus viáveis só se detectam até às 3 semanas após o desencadear dos sintomas. Pode haver RNA, mas não se conseguem isolar vírus viáveis. Portanto, em princípio, a pessoa não transmite. Portanto, podemos dizer que esta é a principal limitação dos testes de ácidos nucleicos, é que não estão diretamente associados à viabilidade dos vírus que existem nas pessoas. Alguns casos, a carga viral, o vírus não se detecta nas amostras da nasofaringe, mas detecta-se a nível da espectração, portanto, aparelho respiratório inferior. A carga viral na espectração é significativamente maior nas fases iniciais e progressivas da doença relativamente à fase da recuperação e, portanto, pode ser um bom indicador de progressão desta doença. Bom, em termos do diagnóstico serológico, o diagnóstico serológico baseia-se na detecção de anticorpos contra este vírus. Tipicamente, os anticorpos da classe IgM aparecem sempre primeiro do que os da classe IgG e depois desaparecem e são substituídos pelos anticorpos IgG. Os testes de detecção de anticorpos estão a ser propostos agora e são interessantes para diagnosticar, mas não para fazer um diagnóstico precoce, porque os anticorpos só aparecem após 10 dias da infecção e também porque persistem depois da infecção ter sido eliminada. Estes anticorpos podem ser úteis para detectar as pessoas que não foram infectadas, que nunca contactaram com o vírus, e também para analisar a resposta a uma eventual vacina. Este estudo que vos trago aqui é um estudo de hoje, não é bem de hoje, é dia 28 de março, mas só apareceu hoje disponível, e mostra alguns detalhes sobre a resposta em anticorpos nesta doença. Portanto, primeiro, uma mensagem importante, a taxa de seroconversão só foi de 93,1% ao 11º dia.
significa que neste estudo nem todos os doentes produziram anticorpos, e foi primeiro detectou-se IgMs, embora só em 82,7% dos doentes, e ao dia 14 já se detectou em 64% dos doentes hemoglobinas G. A presença dos anticorpos foi detectada em menos de 40% dos doentes durante a primeira semana de infecção, corresponde àquilo que eu vos tinha dito anteriormente, que este tipo de diagnóstico não é útil para a infecção inicial, mas aumentou rapidamente após o 12º dia de infecção. Muito importante, um título elevado de anticorpos foi associado a uma classificação clínica pior. Okay? O que pode sugerir que alguns anticorpos podem contribuir para aumentar a infecciosidade deste vírus. E igualmente importante foi que a detectabilidade do RNA viral foi de 67% em amostras escolhidas antes do dia 7 e diminuiu para 45% durante os dias 15 a 39, ou seja, o RNA viral como método diagnóstico deixa de ser útil nestes dias, portanto, alguns dias depois do desencadear dos sintomas. O que significa então que a combinação da detecção de ARN e anticorpos permite aumentar a sensibilidade do diagnóstico, sobretudo nos casos graves. Bom, isto para já terminar, estes testes que existem no mercado, alguns deles são testes rápidos, os testes funcionam em 30 minutos, tanto os testes para anticorpos como os testes para ácidos nucleicos, e há um grande potencial de diagnóstico nos consultórios dentários, tal como está aqui dito nesta publicação, que é muito recente. Isto só é possível porque, de facto, há testes que em poucos minutos permitem detectar o vírus, o material genético do vírus, para além dos anticorpos contra o vírus. Este é um novo teste que está agora a ser proposto já para o Covid-19, que dá resposta em 30 minutos ou menos, e que pode ser uma opção para utilizar nos consultórios. Outro é este tipo de teste que aqui está, que é um teste de detecção de anticorpos, IgG e IgM no sangue, no soro ou no plasma, que eventualmente também poderia ser utilizado nos consultórios e que é um teste muito simples, de pingo e gota, e ao fim de 30 minutos temos um resultado positivo com base no aparecimento ou não de algumas bandas que se detectam de forma visual. A sensibilidade destes testes já é bastante elevada, para os IgGs cerca de 100%, para os IgMs 85%, e portanto, se tivermos em consideração que todos os meios são úteis para combater esta epidemia, há que ter em conta a disponibilidade destes métodos rápidos e, eventualmente, a sua utilização no consultório dentário. E pronto, é isto que tenho para vos apresentar. Muito obrigado.